Feliz sábado, irmãos. Que alegria estar mais uma vez, mais um sábado aqui, assumindo o púlpito do Senhor e tendo a oportunidade de adorá-lo em forma de sermão. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar um aviso aqui, que faltou ser dado, mas que é muito importante. Hoje, às 4 da tarde, todos que fazem parte de PG aqui na igreja, é um recado do pastor, ele estará aqui, nós teremos um lanche, tá? Então vamos nos confraternizar aí às 4 da tarde aqui na igreja. Ok. Bem, estou feliz por estar aqui no púlpito adorando ao Senhor, mas tenho certeza que você também está feliz aí, adorando a Ele da mesma forma. Estamos todos felizes porque estamos no dia dEle, estamos felizes porque nesta manhã, a misericórdia dele se renovou nas nossas vidas e nós temos a oportunidade de encher o peito e agradecer a ele por mais um dia e adorar o nome dele na casa dele. Irmãos, este sábado é o sábado da mordomia. Todo mês nós temos sábado da mordomia e cada mês nós estudamos uma temática específica sobre mordomia. E hoje nós vamos estudar mais uma. Então eu gostaria que, para iniciar o sermão, você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, verso 9. Amém? Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Irmãos, hoje iremos falar um pouco sobre oferta. Sábado da mordomia, iremos falar sobre oferta. E talvez, como é um clássico, em todo sermão de mordomia o pregador fala isso, mas às vezes os irmãos nos bancos já ficam pensando, mais uma vez, vamos falar sobre dinheiro, mais uma vez esse assunto, né? Irmãos, é bem verdade que o assunto mordomia, dízimos e ofertas, é um assunto delicado. É um assunto que muitas vezes divide opiniões, é um assunto que às vezes causa até contenda entre os irmãos, é um assunto que às vezes é insegurança de alguém, mas acima de tudo é um assunto necessário. É um assunto que o próprio Jesus Cristo dava uma atenção especial. Você sabia que durante os relatos dos evangelhos, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre fé. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre céu, do que sobre inferno, do que sobre diabo. Jesus falava muito sobre dinheiro, sobre finanças. E aí eu fico me perguntando, será que quando Jesus começava a falar sobre dinheiro, as pessoas também pensavam, já vai ele com aquele assunto de novo esse assunto. Será que as pessoas pensavam isso? Assim como se fala aqui na igreja em dias de sábados de mordomia, eu fico me perguntando. Óbvio que Jesus ele era um mestre e a cada assunto que ele tocava era uma bênção tão tremenda que, independente do assunto, as pessoas gostavam de ouvir. Mas nós, hoje, tentamos replicar os mesmos assuntos que Jesus falava, porque eles são os assuntos importantes para a nossa vida. E mesmo o pregador não tendo a mesma retórica do mestre, mas a palavra de Deus está aqui justamente para isso, para que a gente seja alcançado da mesma forma que as pessoas que eram ouvintes de Jesus eram. Então, que a palavra dele seja poderosa o suficiente esta manhã para tocar os nossos corações
reformar o que precisa ser reformado e nos moldar à maneira dele. Mas, irmãos, ofertas, esse é um assunto que desperta dúvidas, perguntas. Eu faço parte da equipe distrital de mordomia, a gente está sempre participando de reuniões, né, com outros distritos, e essas reuniões são justamente para a gente tirar as dúvidas sobre a oferta, e assim a gente poder também passar para a congregação. E a gente encontra das mais variadas dúvidas nesses tipos de reuniões, assim como existem dúvidas sobre ofertas dentro da casa do Senhor. Como posso, por exemplo, essa é uma pergunta clássica, como posso definir a quantidade a ser ofertada? Como é que eu posso definir o percentual da minha oferta? Essa é uma dúvida muito perguntada. Outra, qual o critério que eu devo usar para ofertar? O que é que deve mover o meu ato de ofertar? Deve ser a Bíblia? Deve ser experiências pessoais que eu tenho com Deus? Deve ser sentimentos que eu estou sentindo naquele momento específico? O que é que deve mover o meu ato de ofertar? O percentual de oferta que eu vou escolher? O que é que deve mover isso? E a outra pergunta, clássica. Eu devo ofertar sempre que eu devolver o dízimo? Ou em momentos a mais ou a menos? Irmãos, são muitas dúvidas sobre ofertas, mas elas ainda persistem, porque a gente não tem uma resposta única para dar. Cada cristão, cada filho de Deus tem uma relação específica com Ele, e oferta também é um ato de adoração. Então a forma ou a frequência da sua adoração não tem como ser estabelecida por outra pessoa que não seja você. A gente pode, obviamente, aconselhar ou mostrar um caminho que para nós faz sentido, né? Mas o caminho que você escolhe para adorar precisa ser sincero e partir do seu coração. E antes de começar a comentar um pouco sobre essas perguntas e sobre a oferta propriamente, eu gostaria de diferenciar oferta de dinheiro. Eu até coloquei aqui no meu planejamento. O que é dinheiro versus o que é oferta. Nós precisamos entender as diferenças antes de começar a falar sobre oferta. Porque quando eu estiver falando sobre oferta, não necessariamente eu estou falando sobre dinheiro. Posso estar falando de uma forma indireta. Mas a gente fazendo essa separação, nós vamos ter uma absorção melhor do sermão. Irmãos, o que é o dinheiro? Dinheiro é o grande concorrente de Deus nos dias atuais. É o grande concorrente de Deus nos dias atuais. Dinheiro é aquilo que tem sido prioridade na vida de muitas pessoas. Mas quando eu falo muitas, eu falo um sem número de pessoas. Um número incontável de pessoas. Se a gente for observar no mundo ao nosso redor, toda a movimentação que acontece no mundo é por conta de alcançar o dinheiro. Ele é a prioridade na vida da grande maioria das pessoas. Levando isso em consideração, está claro que ele se torna, no mundo atual, o principal concorrente de Deus. Eu, sinceramente, nunca vi alguém trocar Deus aqui entre os nossos irmãos por um outro Deus, Buda, Shiva. Eu nunca vi isso acontecer entre os nossos irmãos aqui. Trocar por um outro Deus para adorar. Mas eu já vi incontáveis vezes irmãos que se afastam de nós porque escolhem o dinheiro, preferem o dinheiro, dão prioridade ao dinheiro em relação ao seu Deus. Então não adianta a gente esconder, o dinheiro é sim o grande e principal concorrente de Deus no mundo atual. Principalmente em uma situação de crise em que vivemos, que isso fica ainda mais aflorado e posto em prova.
Isso é o dinheiro. Acabamos de conceituar o dinheiro. E a oferta, Felipe? O que é a oferta? Melhor do que eu explicar a oferta para os irmãos é a palavra de Deus explicar. Então vamos abrir em Salmos. Salmos no capítulo 4, verso 5. A oferta é duas coisas, irmãos. Duas coisas. Salmos capítulo 4, verso 5. Amém? É um verso pequeno, mas olha o que ele diz. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Irmãos, nos tempos de Davi, a oferta muitas vezes era dada em forma de sacrifício. Esse verso é simples, mas essa segunda parte dele é o propósito de nós estarmos lendo. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Oferta é uma expressão de confiança. É você reforçar para Deus que você confia nele acima de tudo. Muitas pessoas confiam no dinheiro. A sua segurança está no dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem segurança, não tem confiança. A partir do momento que você entrega a oferta a Deus, é uma prova, é uma amostra que você está dando a Ele de que você confia mais nele do que na sua parte financeira. De que você confia, na verdade, unicamente nele. Então, o que é a primeira coisa que a oferta é? Uma expressão de confiança. Tá? A gente conceituou dinheiro como concorrente de Deus e a prioridade da vida de muitas pessoas. A oferta é a expressão de confiança e Salmos capítulo 27, verso 6. Salmos 27, verso 6. Passe algumas páginas da sua Bíblia. Amém? Diz assim: então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e adorarei o Senhor com música. Irmãos, aqui nós temos uma outra característica do que a oferta é. A oferta é um ato de adoração. Um ato de adoração. Um ato de adoração com alegria. A alegria é bem incisiva nesse verso. Aqui, a forma que o salmista oferta é uma forma feliz, alegre. Ele expressa que ele está gostando de fazer aquilo. E ele considera que a oferta, o oferecimento do sacrifício é também uma forma de adoração. Então, oferta é expressão de confiança e um ato de adoração. Precisamos entender isso, o que é a oferta. Se a oferta é uma expressão de confiança e um ato de adoração, então não é necessário que haja um motivo especial para a gente fazer isso. Concorda comigo? Precisa ter alguma coisa especial para você expressar confiança em Deus e adorá-lo? Não. Nós somos adoradores, nós nascemos para isso. Deus nos criou com o propósito de que nós possamos adorá-lo. E para que isso aconteça, não tem que acontecer algo especial e diferente nas nossas vidas. Basta que nós existamos na condição que nós somos, adoradores. E precisamos cumprir com o propósito de Deus para nós. Portanto, oferta deve ser algo incondicional. Incondicional. Porque a todo e qualquer momento nós devemos expressar a nossa confiança a Deus e adorá-lo. E a oferta faz parte disso. Não precisamos de uma ocasião específica, ela deve ser incondicional. Mas eu fico me perguntando, quando eu estava preparando esse sermão, eu estava pensando nisso.
por que nós consideramos algumas formas de adoração como opcionais e outras não? Por exemplo, nós consideramos que orar não é uma adoração opcional. O cristão precisa orar. Um cristão, para ser cristão, ele precisa orar. Um cristão, para ser cristão, ele precisa ir na igreja. Um cristão, para ser cristão adventista do sétimo dia, ele precisa guardar o sábado. São pontos fundamentais da nossa fé. Mas a oferta é opcional. Por quê? A oferta também não é uma forma de adoração, assim como as outras coisas que eu acabei de citar. Ler a Bíblia, orar, ofertar, tem tudo a mesma raiz, o mesmo propósito de adoração. Nenhuma adoração é superior ou inferior. E nós precisamos tratar elas com a mesma visão. Não podemos enxergar uma como opcional e outra como obrigatória. Se existe alguma forma que eu possa expressar a minha adoração a Deus, a minha gratidão a Ele, assim eu devo fazer, independentemente de qual seja a forma de adoração. Eu fico vendo essas tribos de lugares distantes da terra, os rituais de adoração deles são extremamente assustadores, mas eles fazem aquilo porque é a forma que eles têm de expressar a sua adoração pelos seus deuses. Por exemplo, tem uma tribo aqui que vivia aqui no Brasil, que uma das formas um dos rituais da religião deles era de comer a carne humana das pessoas que eles amavam. Era a tribo dos Aimorés. Uma das formas que eles tinham de rituais era comer a carne das pessoas que eles amavam. Imagine você ter que matar a sua mãe e comer o coração dela. É agradável fazer isso? Olha que adoração difícil. E nós consideramos as nossas formas de adoração difícil. Um Deus maravilhoso que deu a vida por nós e que nos pede coisas tão irrisórias, e nós egoístas teimamos em obedecê-lo. Deus, realmente, às vezes eu penso que Deus ele escolheu o povo mais fraco para mostrar a sua força. E nós precisamos corresponder às expectativas mínimas que ele tem sobre nós. Irmãos, o dízimo e a oferta, né? Outra coisa, como eu estou falando que a gente às vezes trata uma coisa mais importante do que outra, existem pessoas que consideram que o dízimo é algo obrigatório na nossa fé e que talvez o dízimo seja mais importante do que a oferta, não é? O dízimo é o indispensável, a oferta pode passar sem. E aí eu caio naquele mesmo critério que a gente vinha conversando. O dízimo é uma forma de adoração. A oferta é uma forma de adoração. Então, formas de adoração não podem ser negligenciadas por um adorador. Somos adoradores. Deus nos deu talentos para que nós possamos adorá-lo. E Deus nos deu dinheiro para que nós possamos também adorá-lo. Tudo que Ele nos dá é uma forma de fazer com que nós tenhamos recursos de qualquer natureza para poder adorá-lo, para poder expressar aquilo que nós sentimos dentro de nós. Um sacrifício de um Deus por mim e por você, isso deve mover as nossas ações, as nossas formas de adorar, em qualquer que seja o sentido. Ofertas e dízimos têm o mesmo propósito. Ambas foram designadas com um propósito santo. Então não posso dizer, eu não tenho como dizer que os dízimos são mais importantes que as ofertas, ou vice-versa. Os dois foram designados para o propósito santo e nós devemos fazer isso com o mesmo espírito de adoração. Irmãos, a natureza pecaminosa, ela nos ensina
que para a gente oferecer algo, é preciso que a gente ganhe algo também. Não é verdade? Para oferecer algo, você precisa ganhar algo também. É isso que o mundo nos ensina, a natureza pecaminosa nos ensina. E muitas vezes a gente aplica isso à questão das ofertas. Irmãos, esses dias, uma aluna minha lá em Puxinã chegou para mim e disse assim: professor, o pastor da minha igreja pediu para perguntar para o senhor quanto o senhor cobra para ir pregar lá na nossa igreja. Ela falou assim, bem sincera, né? Quanto o senhor cobra? Esperando uma resposta minha rápida. Aí eu expliquei para ela que, na verdade, não se deveria cobrar para isso. Bastava que ele fosse me buscar ali, descia ali no centro e puxando, ele vai me buscar, eu vou e prego. Não precisa de algo em troca. Eu não preciso ganhar algo para oferecer algo. Deus abençoou a minha vida e o mínimo que eu posso fazer é oferecer bênção também. Nós precisamos ser canais de bênçãos porque nós já fomos grandiosamente abençoados com a nossa salvação. Tudo que nós possamos fazer aqui na terra é o mínimo. Mas a lógica, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos com essa história, é que a lógica, não somente dos mundanos, mas também dos cristãos evangélicos em outras religiões, é de que para que a gente ofereça algo, a gente precisa primeiro ganhar. Mesmo no âmbito espiritual. Como nós temos coisas a ensinar às pessoas. Como nós temos coisas. Como a nossa cultura adventista é diferente. E nós precisamos transmitir isso. Olha o tamanho da nossa missão. Olha o tamanho das nossas diferenças. E muitas vezes nós guardamos para nós. Lá, quando eu for concluir o sermão, a gente vai entender que Deus quer que nós sejamos canais de bênçãos e Ele nos abençoa com esse propósito. Se for para abençoar, para a bênção parar em mim e você, qual é o sentido dela? Irmãos, se a natureza pecaminosa nos ensina que para oferecer algo a gente precisa ganhar algo primeiro, Jesus Cristo ensinou o contrário. O contrário. Ele deu a vida dele. E ele recebeu em troca o que mesmo? Ingratidão, desgosto, desobediência, tristezas, decepções. Mas ele deu tudo o que ele tinha. Ele não precisava fazer isso. Por que ele fez isso? Para ensinar. Para ensinar a mim e a você que a gente precisa ser abençoador, independentemente da quantidade de bênçãos que nós temos na nossa vida. Dar sem esperar algo em troca chama-se amar. Jesus nos amou. Quando ele se entregou, quando ele deu a vida dele sem esperar nada em troca, ele amou. Isso é amar. Precisamos fazer o bem, precisamos oferecer tudo que nós temos com o propósito do amor. A raiz e a explicação dos nossos atos deve ser o amor. Nós devemos ser abastecidos pelo amor. É o amor que dá sentido a tudo que a gente faz. Não é receber algo em troca. Irmãos, se sua oferta, se suas ofertas elas não forem firmadas ou motivadas por um propósito do seu coração, elas não serão regulares. Se você não tiver um propósito firme no seu coração, as suas ofertas elas não serão regulares. Contar a história para os irmãos de um jovem que era cristão, e em um momento da vida dele, ele se afastou, ele se desviou, ele começou a usar drogas, ele se embebedava,
E ele trabalhava numa empresa, e os colegas de empresa dele recebiam o mesmo salário que ele. Mas uma coisa acontecia que aqueles colegas de trabalho dele não entendiam. Eles ganhavam a mesma coisa, mas o dinheiro daquele rapaz parece que prosperava, parece que rendia mais. E eles ficavam sem entender por que aquilo acontecia, mesmo ele sendo alguém indisciplinado. Aí foram perguntar para esse rapaz: por quê? Porque o nosso dinheiro não rende, a gente vive num aperto e você não. E aí ele explicou o seguinte: que mesmo desviado, mesmo em bebedeiras, ele nunca deixou de separar o dízimo do Senhor e as ofertas e deixar na casa do Senhor. Por quê? Porque isso era um princípio dele. Era um propósito que ele tinha estabelecido em seu coração. E mesmo tendo se desviado, ele não perdeu esse propósito. E ele usufruía das bênçãos desse propósito. Irmãos, o povo judeu foi o povo em que Jesus nasceu. Foi para eles, o público-alvo principal de Cristo eram os judeus. E eles não o acolheram. E a partir do momento que eles não acolheram, nasceu e surgiu o povo cristão. Porém, não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas disso em diante, os judeus continuaram sendo abençoados financeiramente. Durante toda a história, os judeus foram perseguidos, foram destruídos, mas sempre se reergueram e sempre tinham a sua parte financeira muito bem. Por quê? Porque o propósito que eles firmaram no coração deles, de devolver ao Senhor a sua parte financeira também, esse propósito não foi embora. E Deus não tirou a bênção de cima daquele povo, na parte financeira. A gente leu lá em Provérbios que é assim que funciona, esse é o sistema. Se a gente dá o primeiro passo e confia em Deus, Ele nos abençoa. Eu vou ler aqui uma citação do pastor Marcos Bonfim, que é o nosso diretor de mordomia da Missão Nordeste. Uma citação dele que diz o seguinte, complementando isso que eu acabei de falar: se eu decidir dar minha oferta baseada em uma porcentagem da minha renda, cada vez que houver uma bênção financeira ou renda, não estarei mais dependendo de meus sentimentos momentâneos, de pensamentos motivadores, de gratidão espontânea ou até mesmo de apelos vindos de projetos missionários importantes. Porque algum destes pode não se levar a cabo devido à nossa natureza pecaminosa. Assim, a oferta será resultado de uma decisão deliberada e planejada, formada por um princípio vívido, enraizado no desejo revelado de Deus, ao invés de impulsos mutáveis de meu coração pecaminoso. Oferta deve ser uma decisão. Você precisa estar bem resolvido daquilo que você está fazendo. Entendi o meu propósito e vou segui-lo. Estabeleço isso no meu coração. Se não é assim, as ofertas vão ficar irregulares, porque vão ficar dependendo de momentos que você, de repente, um sentimento momentâneo que bateu em você de querer contribuir. Mas se você estabelece esse propósito no seu coração, ele não muda. Irmãos, a gente vê irmãos da nossa casa que saíram e que se arrependem amargamente de um dia ter ofertado. Por quê? Porque não firmaram no coração o propósito e não estavam bem resolvidos daquilo que estavam fazendo. Não estavam bem resolvidos. Eram guiados por sentimentos momentâneos, por impulsos positivos. Uma hora isso acaba. Satanás bombardeia para que isso se abale. E aí você vai se arrepender.
Precisamos firmar no nosso coração e entender o porquê que nós fazemos isso. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, verso 7. Amém? 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Decidir no coração quanto dar. O que é que Deus está dizendo aqui? Esteja bem resolvido daquilo que você está fazendo. Porque se não for assim, a oferta não vai ser agradável a Deus. Se for assim, vai ficar bem claro para Ele que você está fazendo aquilo por formalidade. Ou por uma empolgação do momento. Mas se você faz isso por um propósito que você firmou no seu coração, Deus vai se agradar disso. Essa é a oferta agradável a Deus. E prosseguindo, então, a conclusão que a gente tira disso é que o percentual também deve ser estabelecido no coração do doador, no coração do adorador. Assim como o ato de ofertar, o percentual também vai ser estabelecido no coração do doador. De uma forma que você faça com alegria. Em Lucas, capítulo 21, nós temos uma história bem clássica. Eu gostaria que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Uma história bem conhecida sobre oferta. Você já leu várias vezes, mas eu queria que a gente tivesse uma visão diferente sobre essa história. Lucas 21. Amém? Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Qual foi o percentual da oferta da viúva? 100%. 100% foi o percentual da oferta da viúva. A Bíblia não conta o que aconteceu depois. A continuação dessa história. O que será que aconteceu depois? Mas você acha que depois disso a viúva morreu de fome? Ela fez aquele ato de adoração, chegou em casa, não tinha mais nada para comer, passou dias sem comer e morreu. Será que foi assim o final da história da viúva? Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem certeza de que Deus fez milagres na vida daquela mulher. Deus fez com que ela prosperasse. Você não tem certeza disso? Então por que a gente só tem certeza para a história da viúva e não tem para a nossa? Por quê? Será que a nossa fé é teórica e não é prática? Será que a nossa fé muitas vezes se aplica em outras histórias, na vida dos outros, mas na minha não? Isso chama-se falta de confiança em Deus. Assim como a viúva, obviamente, pela lógica de Deus, ela prosperou, ela foi abençoada e não lhe faltou nada, assim será conosco. Mas precisamos expressar essa confiança, porque oferta é expressão de confiança. Eu vou ler aqui para os irmãos a citação do livro Atos dos Apóstolos, que fala sobre esse episódio da viúva. Livro Atos dos Apóstolos, página 110, diz assim: a atitude da viúva pobre também foi louvável, não pela quantia devolvida, a qual pareceu ser vergonhosamente insignificante, mas pela proporção dada. Tudo o que ela tinha. Isso significa 100%. Deste modo, Jesus estava tentando mostrar que, pelo menos aos olhos de Deus,
a abordagem da proporção estava destinada a fazer possível que os pobres possam dar muito mais do que os ricos. Assim ensinou ele que o valor da oferta é estimado não pela quantidade, mas pela proporção que é dada e pelos motivos que moveram o doador. Você é pobre. Se você é pobre, você tem a oportunidade de dar mais do que um empresário de uma multinacional. Irmãos, deve ser, e Deus sabia disso, muito ruim, é um sentimento, uma sensação muito ruim, você estar na casa de Deus e não poder adorá-lo de todas as formas. E passar as salvas e você querer ofertar e não poder. Deus sabe que isso é ruim. Então, mesmo você sendo pobre, Ele considera que a sua oferta é grande ou pequena, não pela quantidade que você dá, mas pela proporção. E isso não sou eu que estou concluindo isso é o próprio Jesus que acabou de nos dizer na história da viúva. A conclusão que o próprio mestre tirou daquele ato. Isso é maravilhoso. E a percepção da bênção, eu acho que a percepção da bênção é que define o doador. Você se sente abençoado? Seja sincero. Você se sente abençoado? Se você só vive murmurando, resmungando, você não se sente abençoado. Preste atenção no que você está falando. Se você se sente abençoado, se você tem a percepção da bênção que você tem, isso vai mover você a ofertar. Mas se você tem um coração de olhar só para as coisas negativas da vida o tempo inteiro, você não vai ter percepção da bênção, do quanto você é abençoado ao seu redor, e isso vai travar o seu ato de ofertar. É natural, é um processo natural. E essa semana eu estava vindo na van, estava vindo de Puxinanã e estava pensando no quanto eu sou abençoado. Eu estava fazendo uma lista na minha cabeça das coisas, das bênçãos que Deus me deu. E depois eu pensei assim, eu preciso anotar isso. Nós precisamos formalizar isso. Precisamos registrar, reconhecer da forma mais formal possível o quanto nós somos abençoados. Então eu deixo essa missão até para vocês. Façam uma lista hoje à tarde. Pegue um papel, uma caneta, faça uma lista das bênçãos de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que essa lista não vai ser uma lista pequena. A percepção da bênção que recebemos, ela vai aumentar. Isso vai ser muito importante para nós sermos adoradores nas ofertas. Irmãos, mais uma história, uma ilustração que eu gostaria de deixar aqui, uma história real. Uma vez um pastor, ele foi à igreja, num culto, e ele decidiu que ele iria dar uma oferta especial, ele iria dar uma oferta mais generosa, uma oferta maior. E aí, naquele culto, ele deixou aquela oferta, o culto terminou, ele saiu da igreja, foi para o carro dele, mas quando chegou na rua, cadê o carro? O carro foi roubado. E aí vem aquela vozinha na consciência, né? Você acabou de ofertar para Deus, aquela oferta enorme, ele não podia nem sequer colocar um anjo da guarda aqui para guardar o teu carro? E aí aquele pastor, ele pensou o seguinte, ele pensou na cabeça dele o seguinte, eu decidi que não murmurar também vai fazer parte da minha oferta. Não murmurar também vai fazer parte da minha oferta. A oferta não terminou na igreja. Ele ofertou, ele deu uma oferta especial na igreja, ele voltou, foi na rua, não viu o carro e continuou ofertando. Não reclamar, não resmungar, também fazia parte da oferta dele. E anos depois, ele não tinha mais um carro, ele tinha 2. E ele pôde ser canal de bênçãos, dando 3 carros para a igreja. E ele lembrou desse propósito que ele fez e dessa oferta que ele fez. Não murmurar também faz parte da sua oferta para Deus.
Quando acontece algo ruim na sua vida, na nossa vida, a tendência é a gente pensar que nós somos os injustiçados. De pensarmos que a gente, nossa, eu sou um cristão tão certinho, e por que isso está acontecendo comigo? Mas a partir do momento que você decide não murmurar, não resmungar, isso também é uma oferta. E a gente vai ser abençoado por isso também. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5. Eu vou acelerar aqui para a gente ir terminando. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5. Abra a sua Bíblia. Amém? Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo o que os campos produziram. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que havia produzido. Irmãos, contextualizando, aqui era um momento que os israelitas, eles passaram por uma reforma espiritual com o rei Ezequias. E quando Deus opera, quando Ele faz uma obra na nossa vida, é por inteiro, em todos os setores. E a Bíblia fala que os dízimos que eles trouxeram acabaram se tornando uma grande quantidade. Uma grande quantidade. E quando eu leio histórias assim, eu percebo que do Gênesis ao Apocalipse, é uma regra, do Gênesis ao Apocalipse. Quanto mais distante o povo está de Deus, quanto mais distante as pessoas estão de Deus, mais secas elas são para contribuir. E quanto mais próximas elas estão, mais generosas elas são. Todas as histórias bíblicas nos mostram isso, essa aqui é uma delas. Lá em Atos, no capítulo 4, a gente não vai ler pelo tempo, mas nós temos o relato do avivamento do Pentecostes. Está lá no livro de Atos. E as pessoas ficaram tão cheias do Espírito Santo que elas venderam as propriedades que tinham e deixaram o dinheiro nos pés dos discípulos, dos apóstolos, para que a mensagem fosse espalhada. O avivamento espiritual refletiu nas ofertas. É o processo que do início ao fim da Bíblia a gente vê acontecendo. E esse processo acontece na minha e na sua vida também. Como você tem ofertado? É o reflexo do avivamento que está acontecendo no seu interior. Avivamento traz liberdade financeira com a obra de Deus. É o resultado do avivamento. Enquanto que o pecado traz questionamentos e relativizações. Quem está avivado não vai ficar se perguntando para onde é que minha oferta está indo. Meu dízimo, está pagando pastor para ter mordomia, é isso? Como a gente escuta isso, irmãos? Mas quem está avivado não está se importando qual é o destino do dinheiro, porque a relação não é você e os pastores, não. É você e Deus. E o propósito da oferta é com Deus. A história só tem dois personagens. Agora, a partir do momento que você não está avivado, está apegado ao pecado, a sua mente vai começar a fazer alguns questionamentos sobre dízimos e ofertas. Será que isso não é uma coisa só do Antigo Testamento? Ah, mas Deus sabe, Deus aceita a minha adoração mesmo assim. Deus entende a minha situação financeira. E começam a vir justificativas, relativizações. O pecado traz isso, mas o avivamento traz o contrário. Romanos, o último texto que a gente vai ler. Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Amém? Porque todas as coisas vêm dele,
existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para a glória dele, todas as coisas. Tudo o que você recebeu é por ele e para ele. Tem um propósito. A bênção não é para parar em você. Deus quer o dinheiro na mão de abençoadores. Deus quer o dinheiro na mão de abençoadores. Pessoas que vão utilizar aquelas finanças que receberam para se transformar em canais de bênçãos. E isso também em forma de ofertas. Será que você ainda não percebeu isso? A nossa oração deve ser: Senhor, me ajuda a ajudar outras pessoas. A nossa oração não deve ser meu problema X, meu problema Y, meu problema Z. Senhor, me ajuda a ajudar outras pessoas. Dessa forma também nós estaremos sendo ajudados. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, nós vamos ficar de pé e vamos cantar um hino final. O hino final que tem essa temática de ajudar os outros. Esse é o propósito de tudo na nossa vida. Hino de número 324. Mãos.